vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer ao Mestre Jesus por mais uma sexta-feira, estudar o seu Evangelho, aprender sobre as suas lições, que nós possamos interiorizar os seus ensinamentos, guardar eles com carinho nos nossos corações e colocar esse amor, essas lições em prática com o nosso familiar, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com o nosso próximo. Senhor, obrigada por tudo. Graças a Deus. Paulo. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia e prendia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco. Quando uma luz brilhante o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, apavorado, perguntou: Quem é o Senhor? A voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Lá saberá o que você irá fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, descobriu que estava cego. Foi então conduzido até a cidade, onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade de Damasco um cristão chamado Ananias. Jesus falou com ele: Vá até Saulo e ore com ele. Ananias teve medo e disse: Mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi ao encontro de Saulo. Orou por ele. Na mesma hora, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Tornou-se um grande apóstolo do cristianismo. Pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. Paulo foi um apóstolo corajoso e dedicado. Fez viagens por toda a Europa e Ásia, pregando os ensinamentos de Jesus. Por terra ou por mar, não havia distância ou dificuldade para Paulo. Foi um verdadeiro herói da fé. Olá, galerinha do Geal. Espero que estejam todos bem. E aí, gostaram de saber mais um pouquinho sobre a história de Paulo? Vocês notaram que Paulo, antes de encontrar Jesus, se chamava Saulo? Pois é, ele era um judeu, ele era um doutor da lei. Ou seja, ele tinha um cargo de destaque dentro da religião judaica. E nessa época, ele desconhecia o que era ser cristão. Por isso ele perseguia os cristãos. Por isso ele perseguia Jesus através dos cristãos. Mas ele era um homem muito enérgico, sabe? Ele tinha muita força de vontade e ele tinha muita energia quando ele acreditava realmente em alguma coisa. Por isso ele agia assim. Ele não era uma pessoa má. Ele apenas estava equivocado, ou seja, ele desconhecia Jesus
E foi a partir do encontro dele com Jesus que tudo mudou. A partir daquele momento na estrada de Damasco, em que ele viu aquela luz forte, ouviu aquela voz e passou a conhecer Jesus, que ele se transformou. E para demonstrar realmente que ele estava transformado, ele trocou seu nome de Saulo para Paulo e passou a ser cristão. Deixou de perseguir a todos os cristãos e passou a ser um deles. A partir desse momento, Paulo começou a usar essa mesma energia, essa mesma boa vontade que ele tinha para pregar, ou seja, para levar a palavra do Cristo a todos aqueles que quisessem ouvir. Ele fez várias viagens, sabe? Ele ia muito a pé, andava muito, muito mesmo, para chegar até cidades mais distantes e fazer com que essas pessoas se convertessem também ao cristianismo. Ele fundou nessas cidades algumas igrejas. E quando ele já não podia mais ir a pé, ele ia escrevendo cartas. Isso mesmo, ele mandou várias cartas para várias igrejas que ele já tinha fundado, com tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. Então, nós podemos dizer que Paulo foi um dos maiores apóstolos do Cristo. Ele usou essa energia que ele tinha, ele usou essa boa vontade, ele usou tudo o que ele aprendeu com a palavra do Cristo para ser um bom cristão. Então é isso que Jesus também espera da gente, que nós saibamos nos transformar assim como Paulo, que a gente use essa boa energia, essa boa vontade para transformar as nossas imperfeições em virtudes e que sejamos bons cristãos, assim como ele. Então é isso, galerinha do GEAL. Um beijo e tchau, tchau. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então o encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de douto a tecelão, entre becos e celas. Mas rompi os grilhões a falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Então o encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de douto a tecelão, entre becos e celas. Mas rompi os grilhões a falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia
abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração. Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Senhor, que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração. Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Senhor, que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração. Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, estou aqui para dar as boas-vindas a todos nessa reunião virtual do Centro Espírita Miguel. Hoje teremos a nossa noite de palestra, que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês. Temos
alguns companheiros que são do próprio centro e outros que são convidados. Hoje teremos a satisfação de ouvir o Edson Morgado, que é um companheiro da nossa casa, e ele vai trazer um tema muito desafiador. Perdoai para que Deus vos perdoe. Maravilha, né? A gente refletir sobre o perdão. Então, temos, assim, a certeza que muitas reflexões, questões que serão trazidas pelo Edson nos ajudarão nas nossas reflexões sobre essa temática tão interessante. Convidamos, como sempre, que acessem aqui a descrição, que está logo aqui abaixo, também o jornalzinho do centro, conheçam um pouco mais da Casa Espírita e, se gostarem da nossa atividade de hoje, não esqueçam de deixar o seu like, tá ok? Então, vamos ficar em paz e que essas irradiações amorosas dos amigos espirituais que vão estar conosco durante essa reunião possam envolver a nosso lar, onde estivermos, e a nossa mente, né, o nosso coração, que nós possamos ter uma ótima noite. Boa noite a todos, um grande abraço. Do livro Companheiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estrela íntima. Todas as formas de beneficência se revestem de grandeza singular. No entanto, aquela em que o amor se te exterioriza será sempre a mais alta. Quando irradias semelhante luz, notarás que fulgurações de alegria se te reluzem no íntimo, conquanto encerradas na felicidade interior que nem sempre consegues transferir. Pensa nas dádivas de ti mesmo, tantas vezes esquecidas, com as quais te podes iluminar ante as leis da vida. Percebeste o caminho tortuoso em que determinado amigo terá situado os próprios pés. Abençoa-o em silêncio e ora a favor dele, sem agravar-lhe os problemas com censuras, observando que Deus zelará por ele nas experiências difíceis a que transitoriamente se afeiçoe. Aquela pessoa querida não te correspondeu aos desejos, nessa ou naquela realização. Abstente da cobrança afetiva, meditando nas dificuldades que lhe terão motivado a omissão, na certeza de que a divina providência lhe terá concedido encargos, dos quais, por enquanto, não deves compartilhar. Certo companheiro escolheu um tipo de existência diverso daquele em que te pacificas. Endereça-lhe vibrações de apoio, auxiliando-o a realizar-se para o bem, nos setores de burilamento em que se veja, sem ampliar-lhe os empeços na convicção de que Deus conhece a melhor maneira de conduzi-lo. Outra criatura de teu mundo pessoal haverá caído em erro. Não lhe atrases o reajuste com o açoite da condenação, mas sim envia-lhe o amparo que se te faça possível, compenetrando-te de que Deus saberá levantá-la. Deixa que a compreensão te brilhe na alma por estrela íntima. A eterna providência nos socorre e abençoa, sem metro ou balança. Tristeza e sofrimento que alegues quase sempre se verificam em função dos outros. Entretanto, não nos esqueçamos de que os outros e nós somos todos de Deus. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais,
Iniciando a reunião da noite de hoje, queremos já agradecer pela oportunidade de estarmos aqui vinculados a esses estudos, essas reflexões da noite. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios, os recursos, né, que chegam ao nosso dia a dia para que estejamos vinculados às ações de divulgação da doutrina espírita. Hoje queremos pedir especialmente pelo nosso companheiro Edson Morgado, palestrante dessa noite, para que os espíritos que o envolveram durante o seu estudo, durante a preparação do seu trabalho, possam permanecer com ele, iluminando a sua vida, o seu caminho, sua família e seu lar. E que a sua exposição na noite de hoje possa trazer o consolo, o esclarecimento, a orientação que todos nós certamente vamos usufruir estando aqui, ouvindo e refletindo sobre a sua fala. Muito obrigada, Senhor, por tudo que já estamos recebendo. Que a tua luz ilumine esta reunião. Graças a Deus. Olá, você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Bem-vindo a mais essa oportunidade de nós refletirmos juntos sobre os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Que o Mestre Nazareno nos abençoe, ajudando-nos a absorver o aprendizado desse nosso encontro. Hoje, gente, nós vamos conversar sobre o perdão, tentando entender o porquê que vale a pena investir no perdão e por que o perdão é a melhor escolha para nós. Vamos lá? O perdão é recomendado nas diversas crenças, nas diversas religiões, sendo abordado como uma forma de trazer tranquilidade à nossa vida. Mas nem sempre nós entendemos isso de pronto. Diante da agressão de alguém para conosco, não é possível verdadeiramente perdoar apenas por uma imposição religiosa dogmática ou por uma falsa expectativa de santificação ou elevação do nosso espírito, porque simplesmente fazemos isso. O perdão precisa fazer sentido para nós, a fim de nós podermos verdadeiramente adotá-lo, acatá-lo, e mesmo assim, respeitando a velocidade de nosso amadurecimento. O perdão é tema recorrente nos ensinamentos de Jesus. Está contido lá em várias de suas máximas. E uma das mais sintéticas e relevantes é a que ele pronunciou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ora, o mais óbvio nessa máxima remete à reciprocidade que caracteriza a justiça divina, ou seja, com que direito reclamar a misericórdia e o perdão de nossas faltas, se não perdoamos as dos outros, a dos nossos outros irmãos? Foi também nesse sentido que o Mestre Nazareno incluiu na oração do Pai Nosso a frase: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas também podemos analisar essa recomendação de Jesus no sentido da lei de ação e reação. Os misericordiosos são bem-aventurados porque, para vivenciar o perdão sincero, é preciso agir se esforçando em desenvolver determinadas virtudes, como, por exemplo, a humildade e a indulgência. Então, obterão a misericórdia não por premiação ou graça de Deus, mas como reação ou consequência natural do exercício daquelas virtudes que lhes modifica o panorama, modifica-lhe a psicosfera, levando-os a um sentimento de perdão, de auto-perdão.
Outra passagem icônica que todos conhecemos foi anotada no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Essa passagem acontece quando os discípulos estão reunidos em torno de Jesus, que pregava para eles. E Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí respondeu Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A matemática aí, gente, é apenas uma alegoria para Jesus nos dizer que é preciso perdoar sempre, que a bem-aventurança do misericordioso a que ele se referiu só será conquistada através do contínuo exercício do perdão. Até porque, para nós, seres ainda imperfeitos, esse exercício é, de fato, um processo que anda junto com o nosso próprio aperfeiçoamento moral. A esse respeito, Joana de Ângeles nos esclarece com maestria. Assim ela nos diz, vamos ler juntos. É provável que na primeira fase o perdão não seja o olvidar, o esquecer da ofensa, apagando da memória a ocorrência desagradável e malfazeja. Isso virá com o tempo, na medida que novas conquistas éticas forem sendo armazenadas no inconsciente, sobrepondo-se às mazelas dominantes, por fim, anulando-lhes as vibrações deletérias que são disparadas contra o adversário, ao tempo em que desintegram as resistências daquele que as emite. Então, meus irmãos, a gente percebe que os bons espíritos não nos iludem sobre o caminho de nossa transformação moral. Uma vez que nós decidamos perdoar, nossa alma não assimila de imediato e plenamente o perdão. Como evitar que o sentimento de raiva e dor nos invada após uma agressão ou uma ofensa inesperada? Há aí um processo de reflexão e experimentação cujo tempo é particular para cada um e que segue junto com o nosso aprendizado moral e vai nos demonstrando as vantagens do amor-perdão, bem como a libertação que ele proporciona. Em nosso íntimo, nós vamos superando a condição de vítima da agressão e nos libertando do poder que as atitudes e ações de outros possuíam sobre nós. Enfim, experimentando a paz de espírito e o bem-estar de quem vislumbra suas possibilidades num futuro mais feliz. Muitas vezes, interpreta-se equivocadamente o perdão como uma atitude passiva. Confunde-se o perdão com fraqueza moral, como se fosse uma fuga psicológica do momento traumático que nós passamos. Perdoar seria passar a mão na cabeça do violador de nossa honra e de nosso direito. Aceitar passivamente a atitude moralmente equivocada do ofensor. Na verdade, gente, não é nada disso. Perdoar é entender que o problema será sempre do que erra. É lembrar, ao olhar para o passado, que não é você que tem pendências a serem resolvidas. Você está livre para continuar o seu processo de aperfeiçoamento e deve se concentrar nisso. Se, ao contrário, você preferir refugiar-se na mágoa, ancorando-se no desejo de justiça e vingança, você estará nutrindo uma sintonia com o agressor e alimentando uma escravidão mental que poderá atrasar os teus planos evolutivos. Portanto, fraco você será se não conseguir superar isso. Se fosse um sinal de fraqueza moral, o perdão não teria sido indicado por Jesus, o nosso governador espiritual. Ainda sob essa ótica, vale trazer os ensinamentos da doutora Robin Kazarjian, psicoterapeuta e escritora, que se especializou na questão do perdão. Ela é inclusive citada como uma referência pelo espírito Joana de Ângeles. É alguém que estudou muito o tema, mas sobretudo vivenciou o desafio do perdão
após passar por uma ocorrência de estupro quando ela era estudante de 21 anos. Uma interessante abordagem que extraímos do livro da doutora Kazarjian, O Livro do Perdão, é quando ela elenca justamente os aspectos que não podem ser confundidos com o verdadeiro perdão. Ou seja, o que o perdão não é. Vamos a eles. Perdoar não é aprovar comportamentos negativos e impróprios, tanto seus como de outra pessoa. Diz a doutora que o abuso, a violência, a agressão, traição e desonestidade são algumas coisas que podem ser completamente inaceitáveis. Você pode ou não sentir que uma ação firme e decidida, por exemplo, divórcio, litígio ou um final de relacionamento, seja necessária para impedir que aquele comportamento se repita. Perdoar não significa aprovar ou apoiar o comportamento que lhe causa dor, e nem impede você de mudar uma situação para proteger os seus direitos. Pode parecer impossível perdoar alguém que violou tão intensamente os direitos de outra pessoa. Mas isso só é impossível se fosse necessário aceitar o ato para perdoar. O grande Mahatma Gandhi dizia: perdoar o pecador, mas não o pecado. Perdoar também não é fingir que está tudo bem quando você sente que não está. Às vezes a diferença entre o verdadeiro perdão e negar ou reprimir a mágoa pode ser enganosa, pode ser confusa. Como sentir raiva muitas vezes é considerado inaceitável, ainda mais se você a expressa, muitas pessoas aprendem cedo na vida a substituir sentimentos verdadeiros por sentimentos e comportamentos mais aceitáveis, que não resultem em punição e abandono. Mas não pode haver perdão genuíno se a raiva e o ressentimento forem negados ou ignorados. Não é para negar os nossos sentimentos, por mais reprováveis que eles sejam, enquanto estivermos com eles, e sim trabalharmos para superá-los, transformá-los em sentimentos mais nobres. Perdoar não é manter uma atitude de superioridade ou de se achar melhor do que os outros. Se você perdoa alguém porque tem pena ou porque o acha tolo ou estúpido, você confundiu o perdão com arrogância e está agindo como um juiz. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre as maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como eu sou generoso. Nessas circunstâncias, Kardec afirma que é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Perdoar não significa que você deva mudar o seu comportamento. A doutora Robin esclarece que se eu perdoo um amigo de quem estou afastado, eu não preciso voltar a ligar para ele, a não ser que eu realmente queira. Para perdoar, não é preciso que você comunique verbalmente que a pessoa está perdoada. Você não precisa chegar e dizer: eu te perdoo, embora às vezes esta seja uma parte importante do processo. Geralmente a outra pessoa ela vai sentir a mudança dos seus sentimentos. Pois eu poderia, por exemplo, verbalizar o perdão e a pessoa não perceber a autenticidade nisso. Nesse sentido, nós mudamos por dentro, mas não precisamos dissimular o nosso comportamento para convencer os outros do nosso perdão. E, finalmente, a reflexão que mais aprecio. Perdoar não é esquecer a ofensa, e sim não sofrer quando lembrar. Mas isso eu prefiro deixar vocês pensando um pouquinho.
e tornar mais claro na continuação da nossa conversa. Inspirada nos estudos da doutora Casarjian, Joana de Ângeles disserta sobre o amor-perdão em seu livro Amor, Imbatível Amor. Diz ela que a conquista do perdão está associada ao amadurecimento do amor dentro de nós, da nossa vitória sobre nossa subpersonalidade, que são as qualidades morais inferiores, aquelas herdadas das experiências primárias do processo evolutivo, tais como a inveja, o ciúme, a malquerença, a perversidade, a insatisfação, o medo, a raiva, o ódio. E são aspectos do self, do ser consciente, representado aqui nesse subcírculo inferior. Por outro lado, nós somos destinados à transformação dessa subpersonalidade em uma superpersonalidade, o semicírculo superior do self, representando as qualidades morais superiores e que existe mesmo nas pessoas violentas e mais instintivas, ainda que de uma forma muito embrionária. Essa transformação ela é proporcionada pelo desenvolvimento do amor em nós. Vamos tentar interpretar o modelo usado por Joana de Ângeles para entender essa associação do amor com o perdão. A ofensa e a agressão naturalmente envolvem o ego do ofendido e do agressor, que aqui são representados pelos selfies de cada um, os seres conscientes que cada um representa. Quando alguém emite uma onda inferior, portanto, acionando a subpersonalidade, aqueles sentimentos que a caracterizam, que nós já citamos, estão aqui descritos, a mesma sincroniza com uma faixa equivalente que se encontra naquele contra quem é direcionada a vibração, estabelecendo-se um contato infeliz que provoca idêntica reação. Diz Joana que a partir daí estabelece-se a luta com enfrentamentos contínuos que resultam em danos para ambos os litigantes. Toda vez que é gerada uma situação de antagonismo entre esses indivíduos, as subpersonalidades se enfrentam, distendendo ondas de violência que encontram guarida no campo equivalente da pessoa objetivada. Então, nós estamos falando num enfrentamento, num confronto dessas subpersonalidades. O ressentimento, em particular, é efeito da onda perturbadora que se fixa nos painéis da emotividade, ampliando o campo da subpersonalidade, semelhante que se transforma em gerador de toxinas que terminam por perturbar e enfermar aquele que a acolhe. Não houvesse esse registro, gente, essa comunhão entre ofensor e agredido, a agressão se perderia por faltar sintonia vibratória que facultasse a captação psíquica de ambos os lados. E como é que se consegue evitar essa comunhão? No caso, negativa, no campo da subpersonalidade. Desenvolvendo pacientemente a nossa superpersonalidade, o que naturalmente impedirá a sintonia com os pensamentos inferiores que nos sejam disparados. Então, sob o direcionamento do amor, a subpersonalidade tende a adquirir valores que a irão transformar na superpersonalidade. Os pensamentos inferiores serão elevados em outros sentimentos. Dessa forma, anulando lentamente a sombra,
o lado mal do indivíduo. E aí sim, a gente cria o campo para o perdão. Nesse ponto das elucidações de Joana, vale sedimentarmos esses conceitos com algumas belas reflexões do espírito Hamed em seu livro Renovando Atitudes, extraídas lá do capítulo Aprendendo a Perdoar. Diz ele, Hamed, que uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos a uma certa distância psíquica da pessoa problema, ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Então, um desses indesejáveis diálogos mentais que autoalimentamos após experimentarmos uma agressão ou ofensa são aqueles famosos "eu deveria ter respondido isso", ou dessa ou daquela forma, "eu deveria ter agido assim ou assado", e aquilo, muitas vezes por dias, ficam passando na nossa cabeça nas mais variadas versões, como que a reviver em nossa imaginação a ocorrência de inúmeras maneiras, e como se fosse possível reverter a situação. Embora frequentemente inevitável, é preciso evitar que tais pensamentos nos dominem. Se aparecerem, desviemos, a atenção deles para não nos deixarmos escravizar. Vejam que essa visão de Hamed está em perfeito acordo com a advertência de Joana quanto à necessária vigilância de não alimentarmos a nossa subpersonalidade com interpretações exageradas de suscetibilidade que nos deixam a mente recheada de ideias desconexas e que dificultam o perdão. E quando ele, Hamed, fala em manter uma distância psíquica, uma distância psicológica das pessoas e das coisas problemáticas, ele não está querendo significar que nós deixaremos de nos importar com elas, ou de amá-las ou de perdoá-las, mas sim que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar e admitir. Ainda no livro Amor, Imbatível Amor, nossa Joana nos ensina que não revidar o mal pelo mal é uma forma de amar, porque assim nós estamos concedendo o direito de ser enfermo àquele que se transforma em agressor, que se compraz em afligir e perturbar, pois que está vivendo num estágio ainda primário do seu processo de desenvolvimento do pensamento e da emoção, sendo, portanto, natural que pense e haja dessa maneira equivocada. Então, o perdão autêntico, ele passa pelo entendimento de que o agressor é um doente da alma, resultado de suas escolhas infelizes e que lhe custarão sofrimento e resgate em sua jornada evolutiva. O que nós não podemos é seguir essa jornada com ele, essa jornada, por enquanto, equivocada. Com essa reflexão, é provável que percebamos um sentimento de compreensão, sem com isso sermos coniventes com o erro do ofensor, impulsionando-nos assim a seguir adiante, sem nos perturbarmos. Por isso, Joana ensina ao ofendido que o exercício do amor-perdão não é um ato para inocentar o agressor, porque definitivamente ele transgrediu as leis naturais, as leis divinas. E disso cuida a divina justiça. O amor-perdão é antes, segundo Joana, um ato de gentileza para a própria pessoa que busca cultivá-lo, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou se desarticular emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido. Corroborando esse pensamento, gente, Joana nos escreve em outros seus livros, Florações Evangélicas,
uma linda reflexão que só mesmo lendo junto com vocês. Escreveu o nobre espírito: o perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém débito, o que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. Então, gente, lendo essas emocionantes palavras, né, de nossa irmã, de uma forma tão sintética e tão sábia, a gente vê que o perdão, né, é uma atitude de sabedoria, né, mas também perdoar-se. Falando em auto-perdão, nós fomos buscar a elucidação de Joana em outro de seus apontamentos trazidos pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. No caso, através de mensagem recebida em 2005 no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá na cidade de Salvador. No texto, intitulado Perdão e Auto-Perdão, ela nos lembra que, na psicologia do auto-perdão, nós temos que lidar com a culpa. E aí, precisamos refletir sobre a origem desse sentimento e adotar uma outra postura, não muito distinta daquela que acabamos de falar sobre o perdão do adversário. O sentimento de culpa é uma reação natural quando nós infringimos as leis naturais. O problema é quando essa culpa não se manifesta de uma forma consciente, e sim mascarada de conflitos íntimos que nos levam a inquietações e sofrimentos sem aparente causa, não raro resultando em processos neuróticos. Então, o primeiro passo é enfrentar a culpa e não escondê-la, encará-la com serenidade e altivez. E como é que se consegue isso? Há que refletirmos nossa condição de filhos de Deus, criados simples e ignorantes, mas que a partir de um determinado ponto da nossa trajetória evolutiva, passamos a ter uma consciência existencial, quando passamos a fazer escolhas dentro do processo da lei de livre-arbítrio. Portanto, nesse estágio hominal da evolução, todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, de modo que ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Então, isso por si só, considerado como natural, deveria ser motivo para que, diante do erro e do mal que nós praticamos, entendêssemos nossa conduta equivocada como uma lição aprendida e criássemos coragem para reparar o mal que fizemos, seguindo a proposta cristã de que o amor apaga uma multidão de pecados. No entanto, o que acontece? O nosso orgulho nos ilude com a exigência de uma perfeição que ainda não possuímos. E além do mal que fizemos a outrem, nos ferimos com o remorso, a vergonha, o ressentimento. E assim como nós já dissemos, a culpa inconsciente, que não é enfrentada, nos mantém numa condição de equívoco, ferindo-nos. Sobre esse aspecto, vamos ler junto as elevadas ponderações de Joana num das suas pérolas que sempre traz para nós. Diz ela sobre o auto-perdão: uma reflexão em torno da humanidade que cada qual é possuidor permitir-lhe-á entender que existem razões que o levam a reagir
quando deveria agir, a revidar quando seria melhor desculpar, a fazer o mal quando lhe cumpriria fazer o bem. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, num exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo-o racionalmente, ou seja, sem concentrar numa monoideia, e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. E continua a nossa amável Joana. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. É muito bom beber dessa sabedoria, não é mesmo, meus amigos? A doutrina espírita nos esclarece sobre a nossa essência de espírito imortal em contínuo aprendizado e que a nossa atual existência é uma entre várias outras que nos permite progredir intelecto-moralmente, pouco a pouco nos desvencilhando de nossos condicionamentos infelizes e de nossas cicatrizes morais. Nesse aspecto, nós somos todos iguais, suscetíveis ao erro, pois faz parte do nosso estágio evolutivo, mas destinados à perfeição. Se nós assimilarmos essa realidade, não vamos deixar que as aflições e problemas da experiência física nos atrasem a marcha espiritual, seja na condição de ofendidos ou de ofensores. Diante da ofensa, da violência de qualquer forma, devemos lembrar do desequilíbrio e da imaturidade que caracteriza o ofensor em seu atual estágio evolutivo. E a única maneira de nós não compartilharmos dessa infelicidade é não valorizar demais o mal que nos foi causado, o ultraje a que fomos submetidos. Diante de tais ocorrências, será inevitável que nós sintamos um imediato sentimento de dor e de tristeza, de decepção. Mas logo devemos nos alimentar da reflexão que nós aqui tivemos, tanto em relação a nós, quanto em relação ao outro, para que possamos restabelecer o nosso equilíbrio e a nossa paz interior, ainda que isso não possa ocorrer com o agressor que está imerso em lacerações da alma. Perdoa, sim, já disse a nossa Joana, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou então que você supõe que ele te fez. E se conseguires isso, ama-o, assim mesmo como ele é. E se formos nós os agressores, também sentiremos a alma atormentada, a culpa nos esmagar. Mas como nós aprendemos, o pior que pode acontecer é recalcarmos essa culpa dentro de nós, reagindo de uma forma imatura, com uma rotina de pessimismo, reclamações e ofensas. Que Deus nos permita despertar e enfrentar a nossa culpa de forma consciente, através da oração sincera, rogar ao Pai todas as oportunidades de reparar os nossos erros, transformando a nossa trajetória em uma experiência vibrante de resgate, sem negar o que fizemos e o que ainda somos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, dessas reflexões proporcionadas pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Jesus. Nós percebemos o quanto importante é
aprimorarmos o nosso conceito de perdão para que possamos evitar ferir e nos ferir, deixando de ser escravo das ideias de vindita que atrasam a nossa evolução. Jesus foi o primeiro a nos trazer essa mudança de conceito. Antes dele, o perdão era sinal de fraqueza. E na medida que ele definiu o amor como bússola da humanidade, o perdão passou a ser uma das demonstrações mais convincentes de coragem e de fortaleza moral. Por isso ele nos recomendou: perdoai, inclusive e principalmente a si mesmo, para que Deus vos perdoe. Que a paz esteja com todos vocês. Obrigado. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto. Tanto hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Pedir perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto, tanto, tanto, tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Vou buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus vou tentar não julgar e seguir, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus, Deus.
Jesus, bom e amado Mestre, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de reflexão em torno dos Teus ensinamentos. Que possamos guardá-los, Senhor, no fundo da alma e dos nossos corações, a fim de que no cotidiano, no dia a dia, possamos colocá-los em prática diante de nossos irmãos com quem interagirmos. Pedimos, como sempre, Senhor, que continues abençoando a nossa casa de oração em seus elevados propósitos. Pedimos também que abençoe a todos os nossos irmãos em humanidade, todos os filhos desse pequeno orbe planetário, ainda um planeta de prova e expiação, mas que conduz a todos os seus filhos para um estágio melhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos continuar o nosso processo de amadurecimento. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome e em nome de Deus acima de tudo, rogamos a permissão para terminarmos o nosso evento desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção